turma do terceiro ano desse preparatório tinha 40 alunos, só passaram 5. E no quadro eu vi uma taxa de aprovação muito maior em todos os vestibulares, não só no ITA, no IME, de universidade pública. Isso me fez pensar que o quadro era bom pela taxa de aprovação. A evolução que eu tive nesse 1 ano com o quadro poderia ter acontecido no meu primeiro ano. Eu acho que se eu tivesse tido todo esse acompanhamento no primeiro ano, teria facilitado a minha evolução e pode ser que eu teria evoluído até mais, sabe? Meu primeiro ano foi muito conturbado, que eu fui para esse preparatório e eles realmente não davam a base, eles só tacavam uma matéria, nível Itaime, avançadíssima, e tanto que a coordenadora chegou pra gente: olha, é normal vocês nesse preparatório tirarem 4 na prova de física, química e matemática. E eu não sentia que isso era normal, sabe? Não é normal você tirar 4, assim, até o segundo bimestre. Não, isso quer dizer que você não está tendo evolução, sabe? Isso prova, porque a maior parte dos professores nesse preparatório, né, do meu colégio, eles eram engenheiros. Então, na minha visão, eles não tinham uma preparação pedagógica para dar aquela matéria, porque eles estavam dando realmente como eles aprenderam na faculdade. Então, isso piorava um pouquinho. Se eu tivesse todo esse acompanhamento, toda a explicação, se eles tivessem me explicado a base desde o início, desde o primeiro ano, no segundo ano eu já teria fazendo questões por nível avançadíssimo, o que não aconteceu, porque eu só fui aprender a ler enunciado, a entender tudo no terceiro ano, com o curso. Eu não entendia com o colégio em si. Então, assim, a redação mesmo, eu passei o primeiro e o segundo ano fazendo redações, assim, de média. Só tirava 700. E só no último ano que eu fui começar 800, 920, 940. Então, se isso tivesse começado desde o início, desde o começo do ensino médio, isso teria facilitado a minha vida para chegar no terceiro ano e, quem sabe, ter sido aprovada em engenharia aeroespacial. Dificuldade de entender as matérias, assim, explicações. Isso em geral. Muita dificuldade de entender enunciado, fazer questões. Eu não compreendia o que o enunciado me pedia e errava às vezes por erro de atenção. Não fazia também tantas questões quanto eu comecei a fazer depois que conheci. E é basicamente isso. Eu não entendia a base das matérias e isso acabava virando uma bola de neve, que assim a minha evolução não andava. Uma amiga minha, a maior parte da minha turma queria fazer medicina, e essa minha amiga queria fazer em específico USP ou Unicamp. Ela queria mesmo essas faculdades, então ela estava procurando um preparatório mais puxado. Ela, sabendo que eu queria ITM, ela chegou para mim e falou que tinha esse curso, que eles tinham um preparatório, e ela me apresentou o quadro. Numa ligação a gente estava fazendo, aí eu, na mesma hora, procurando o site, eu acabei achando vários depoimentos e a taxa de aprovação, e eu acabei conhecendo o quadro por causa dela. Foi taxa de aprovação que me fez confiar no quadro, porque o mesmo preparatório do meu curso, ele só aprovava 5 alunos pro ITA. Então isso para mim era muito baixo. A turma do terceiro ano desse preparatório tinha 40 alunos, só passaram 5. E no quadro eu vi uma taxa de aprovação muito maior em todos os vestibulares, não só no ITA, no IME, de universidade pública. Isso me fez pensar que o quadro era bom pela taxa de aprovação. Eu acho que conciliar as aulas do colégio com o quadro, porque eu iniciei o quadro bem no comecinho do terceiro ano. E era muito difícil para mim o horário, porque de manhã eu tinha as aulas do colégio, só que tinha alguns dias que eu também tinha aula de tarde do colégio. E aí acabava que, assim, tinha algumas aulas ao vivo que eu queria participar, né, de física, química, e eu acabava não conseguindo por conta disso.
era bem difícil conciliar os horários de fazer lista, de assistir algumas aulas, com o colégio, o que acabou diminuindo um pouquinho a minha carga horária que eu fazia do quadro. Eu acabei abrindo mão de uma das coisas, né? Porque eu via que o quadro me trazia muito mais. Ele me fazia evoluir muito mais, ele me trazia muito mais conteúdo do que o meu colégio, do que as aulas de tarde do meu colégio. Porque as aulas de tarde do meu colégio também os professores entravam ao vivo para fazer questões. Só que eu via que enquanto os professores demoravam 2 horas para fazer 5 questões de uma lista, eu já poderia estar terminando 3 listas do quadro. Então eu acabei abrindo mão, assim. Eu assistia as aulas de manhã do colégio e quando tinha aula de tarde eu acabava não assistindo para fazer quadro. Elas não eram obrigatórias. Então, quem quisesse, faria. Às vezes não tinha aula porque eles davam simulado para os alunos fazerem de Enem. Eles davam provas antigas de Enem para os alunos fazerem. E eu acabava que conseguia fazer as listas de quadros sem precisar, sem ser obrigatório, né, participar dessas aulas, porque não ia me tirar nada. A primeira coisa que eu fiz foi voltar, assim, do início. Mesmo eu já tendo dado a maior parte daquelas matérias, eu tive de voltar desde o início, assistir aulas de novo, para poder entender o que todos esses anos eu não tinha entendido. Tanto que às vezes eu chegava para minha mãe, tinha acabado de assistir aula de física, aula gravada de física do quadro, e eu chegava para minha mãe e falava: olha, aquela questão que eu nunca consegui fazer, que eu sentia maior dificuldade, na verdade era fácil. Porque o quadro ele me ajudou nesse início a enxergar as coisas sem ser só fórmula, sem ser só isso, entendeu? Então eles me ajudaram a ler os enunciados com os exemplos. Eu tive de voltar desde o início, basicamente, para poder ter essa evolução. Tive de fazer a parte de matemática básica, porque eu vi que eu também não tinha base em matemática. Então, acho que foi isso, começar desde o início, tudo de novo. Quando dei uma olhada no quadro, eu fui dar uma olhada nas listas e time, eu acabei reparando que aquilo ali era uma matéria acumulativa, que uma matéria que eu aprendo lá do início, ela pode ser muito importante para eu conseguir fazer uma questão do módulo 8. Então, isso me fez voltar do início. Porque se eu não tivesse uma base boa, ia acabar que eu ia chegar no meio dos módulos e não ia conseguir fazer nada. Eu ia ficar estagnada ali e ia acontecer tudo que aconteceu no meu ensino médio. Então eu decidi começar logo tudo do início, já que eu tenho essa possibilidade, para que no final eu realmente tenha uma evolução.